Olá, meu nome é Gustavo e hoje quero partilhar contigo estratégias para combater toda esta instabilidade ou talvez até aproveitar e também proteger um bocado o portfólio, está bem? Porque neste momento o portfólio vai ser bastante afetado, aliás, já foi, e isso foi algo que eu já partilhei no passado, ou seja, se tu acompanhas o PT Market News e sabes também as vendas que eu realizei no meu portfólio, então sabes que isto não é de esperar. Portanto, eu vou partilhar algumas das principais notícias que realmente impactaram tudo isto para que tenhas consciência daquilo que está a acontecer, porque isto é só o início, ou seja, as coisas tendem para escalar e, dependendo da magnitude, podem ainda criar um cenário muito pior do que este. Muito bem, eu vou começar por partilhar as principais notícias que foram saindo ao longo do mês, porque tu tenhas consciência destes dados, estatísticas e factos que é importante saberes. Portanto, a começar com o nível de incerteza que atingiu um máximo histórico, ou seja, nem na altura do Covid-19, nem na altura da crise de 2008, portanto relacionado com o subprime, portanto a crise imobiliária e a dot-com, tudo combinado atingiu um nível de incerteza que está a atingir neste momento. E atenção, o nível que eu digo neste momento, estou-me a referir a esta notícia de 7 de março, porque entretanto já estamos em abril e o nível de incerteza ainda aumentou mais. Depois esta notícia é referente ao bloqueio dos levantamentos que a BlackRock fez pela primeira vez. É verdade que estava lá escrito que existe aqui um cap máximo até aos 5% para precaver certas situações, mas o facto de estarem a fazer isto e a acionarem este limite é também uma preocupação. Depois aqui foi quando o petróleo disparou mais 20% e ultrapassou os $111. Isto aqui é apenas para introduzir o problema da habitação em Portugal. Ou seja, quando eu digo introduzir é porque há notícias que ainda vou apresentar neste vídeo que vão destacar muito mais o problema que está aqui relacionado com Portugal na habitação. Aqui é simplesmente que o Banco de Portugal interroga os bancos sobre taxas baixas no crédito à habitação e isto quer apenas salientar que houve e há muita facilidade no crédito cá em Portugal, ao ponto de muitos portugueses e famílias não anteciparem aquilo que está para vir. Ou seja, isto é um escalar de acontecimentos em que pode causar um efeito dominó maior do que aquilo que nós julgamos. Ainda relacionado com o tema do imobiliário, o Dubai, com aquilo tudo que aconteceu e apanhou danos colaterais, então o mercado imobiliário colapsou 27% em 10 dias. Depois estava um aumento de short selling, ou seja, posições curtas em vários instrumentos financeiros americanos. Isto porque o mundo cada vez está a atribuir menos credibilidade, isto também devido ao Trump, a todo o mercado americano. O CEO da Saudi Aramco diz que esta guerra com o Irão ameaça ter consequências catastróficas para o mercado do petróleo. E atenção que isto foi uma notícia a 10 de março. Como podes ver, notícia após notícia, nós estamos a aproximar-nos da data atual em abril, está bem? Só que eu quero que tu tenhas noção que isto foi um aglomerar de notícias importantes que neste momento estão muito pior do que aquilo que era imaginado. Ou seja, se este CEO soubesse o que já aconteceu hoje, então dizia que isto já não seriam consequências catastróficas, mas pior que isto. E só para saberes, este CEO é o CEO de uma das maiores empresas mundiais, ou seja, por captação de mercado. Por isso, se tu não conheces porque não é uma empresa pública, não está aqui no top 5, mas está logo em 6º lugar e já esteve no top 1, portanto tem uma captação de mercado muito grande. Isto aqui é só dizer que os preços do petróleo têm sido um elemento-chave para o encaminhamento do mercado de futuros relativamente ao S&P 500 e não só. Pois esta é relativamente ao colapso da exportação do gás natural e não só, o que fez aumentar a escassez e, portanto, os preços do gás natural irem lá para cima. Esta notícia, aliás, aqui não é uma notícia, é mais uma partilha, é só salientar o aumento e o grande endividamento dos Estados Unidos e os juros que têm por pagar, que é mesmo muito, mas muito elevado, especialmente agora no refinanciamento com uma taxa de juros mais elevada, o que vai agravar a situação para os Estados Unidos. Depois, novamente, relativamente à situação do imobiliário, a começar pelos Estados Unidos, em que as vendas de casas atingiram um mínimo histórico desde a crise de 2008. Ou seja, já estamos a ver aquilo que aconteceu anteriormente nos Estados Unidos e só passado aquele X tempo é que depois reflete em Portugal. Supostamente, se a história repetir-se. Aliás, pode não se repetir, mas pode rimar. Depois aqui é outra notícia relacionada com o mercado dos Estados Unidos, mas no setor imobiliário, ou seja, nunca houve tantas pessoas a tentarem vender casa e tão poucos compradores. Ou seja, tu consegues ver aqui a diferença grande que existe atualmente em que os compradores estão a descer e as pessoas que estão a tentar vender casa a aumentar. Depois Israel disse que a guerra entrou numa fase decisiva e vai durar o tempo que for necessário, entretanto já sabemos que continua. Depois várias instituições financeiras estão a abrir posições longas no petróleo porque já estavam a prever que isto iria ser um aumento. Os custos para transportar combustível, nomeadamente petróleo, atingiram um novo recorde, como era de esperar. E depois isto é um pouco de encontro àquilo que o Trump diz, que vai haver uma paz temporária, vão haver negociações e o Irão
diz claramente que nunca houve tréguas temporárias nem nada do género. Entretanto, com isto tudo, e também relacionado um pouco com o mercado imobiliário aqui em Portugal, os mercados já antecipam 2 subidas de 25 pontos base das taxas de juros do Banco Central Europeu só este ano. E atenção que isto seria o mínimo, portanto já é de esperar um aumento da prestação para quem tem taxa variável, para quem tem taxa mista. Dependerá muito daquilo que será a situação quando o prazo terminar. Depois, a Euribor subiu a 3, 6 e 12 meses. Mais recentemente houve aqui uma pequena descida, mas a tendência é aumentar. O preço do cabaz alimentar também atingiu o preço mais alto de sempre, ou seja, aqui já é de esperar novamente que os preços não só da deslocação, mas também de tudo o que é relacionado com o transporte também aumentem, como é o caso dos alimentos, porque até colocar nos supermercados, obviamente que há todo um custo operacional que tem que ser tido em consideração. Portanto, os custos para as famílias vão aumentar, as taxas também, e a situação vai se agravar bastante para Portugal, porque se está tudo mais caro, os rendimentos não aumentam, então onde é que isto vai parar? Depois já estão a ver aqui algumas medidas internacionais, nomeadamente a Agência Internacional de Energia, que libertou 400 milhões de barris de crude. É assim, isto é uma solução temporária, mas não o suficiente para realmente solucionar o problema. Depois saiu esta notícia mais recente, em que Portugal está entre os países europeus mais vulneráveis a subidas de taxas de juros do Banco Central Europeu. Isto devido à quantidade de portugueses que têm neste momento taxa variável. Atenção, que isto não é para assustar, isto é para termos noção que realmente o pior ainda está para vir. Depois, o CEO da BlackRock, ou seja, não estamos a falar de um CEO qualquer, estamos a falar do CEO da BlackRock, que alertou para uma recessão global se o petróleo atingir os $150. E, honestamente, olhando para aqui, não é? Questiona-te a ti mesmo, achas que é impossível o petróleo atingir os $150? Pronto, só para teres esta noção que já é considerado que os Estados Unidos está tecnicamente insolvente, está bem, devido a todo o endividamento e tudo o que está a acontecer, e está tudo a criar um efeito dominó. Agora, isto já afetou a bolsa europeia, portanto já vimos a cair, e também uma queda do mercado americano, ou seja, as empresas tecnológicas estão a cair e não é pouco. Nós podemos ver isso exatamente no gráfico, em que estamos a entrar na zona 3, e isto já foi tido em consideração antes de ter esta queda. Ou seja, eu tenho no meu portfólio, tu podes ver isso no Patreon, aqui que foi tudo vendido a 9 de março. Ou seja, quando eu digo, estou a falar de várias posições dentro de ETFs, ações, quem está a acompanhar o meu portfólio sabe as posições que eu vendi, e estamos a falar isto a 9 e 10 de março. 9 e 10 de março, eu vou tentar colocar aqui um círculo quando é que eu vendi, portanto foi mais ou menos aqui, ou seja, ainda estava na zona 1, mais ou menos aqui. Portanto, ainda antes de entrar na zona 2, eu já esperava que esta queda acontecesse. Porquê? Por causa das notícias que eu partilho no PT Market News. É por isso que eu acho que é importante tu não só acompanhares o PT Market News para saberes o que é que está a acontecer, como também aquilo que está no Patreon, porque no Patreon partilho o meu portfólio, partilho tudo o que é relacionado com notícias globais quando falamos nas commodities, não é? E eu acho que deves pelo menos acompanhar as newsletters, que são no fundo gratuitas se subscreveres no site lucrar.pt, ou se tu simplesmente estiveres no Patreon já consegues ter acesso a essas mesmas newsletters. Por isso eu tenho aqui várias informações que são fidedignas, que eu partilho gratuitamente e que só não aproveita quem não quer. É verdade que existe imensa desinformação na internet, mas pelo menos no meu lado, eu já estou aqui no mercado, ou seja, a fazer este tipo de partilhas há imenso tempo. Já são mais de 8 anos aqui no canal, e tudo aquilo que eu pretendo neste momento é que tu consigas estar informado e consigas tomar decisões financeiras mais conscientes e adaptadas para o teu perfil. Entretanto, no Patreon já fiz a partilha de vendas e saliento mais uma vez, ou seja, isto não é a primeira vez que eu estou a salientar isto, a alteração cíclica que está a acontecer. Ou seja, nós estávamos aqui no pico em que no momento de expansão, neste ciclo de expansão, as que têm maior destaque são empresas relacionadas, ou seja, no setor de informação e tecnologia, e agora são aquelas que podem talvez ter um pior desempenho. Porquê? Porque a expectativa de crescimento pode reduzir, aquilo que é os resultados esperados podem também ser reduzidos, e tudo o que é crescimento, ou pelo menos que está dependente do que é a expectativa otimista entre várias empresas, não é? Tecnológicas de inteligência artificial e de crescimento, poderão ter aqui uma queda muito significativa. Portanto, as que estão a ter mais destaque são normalmente estas, mas principalmente relacionadas com commodities, que é estas de matérias-primas, está bem? É claro que de energia também, devido a tudo o que aconteceu. Healthcare, pode haver aqui alguns com destaque. Normalmente o que acontece é que quando há uma correção e até uma possível recessão, empresas que pagam dividendos também conseguem
ter talvez um desempenho superior, e quando digo ter um desempenho superior é uma queda inferior em comparação com outras empresas tecnológicas, porque realmente os dividendos, ou seja, o corte que tem sido feito nos mesmos nestas alturas, tem sido quase nulo, o que é fantástico, porque enquanto o S&P 500 está a ter uma grande queda, estas empresas que pagam dividendos não estão a ter uma redução ou um corte significativo nos dividendos, portanto continuam a ser pagos de uma forma de se precaverem. Portanto, vamos começar por aqui. Estratégias para precaver esta instabilidade. Uma das estratégias que vários investidores procuram ou encontram é a partir do pagamento de dividendos. Não é aquela que eu vou apresentar neste vídeo, apenas queria que tu soubesses que existe, está bem? E é aquilo que muitos investidores refugiam, e é por isso que tu podes olhar para empresas Dividend King neste momento e tiveram uma grande subida por essa mesma razão, porque há investidores que se refugiam nessas empresas que pagam dividendos. Entretanto, quero falar das commodities, ou seja, nós já vimos que o ouro teve uma grande subida, entretanto a prata seguiu, prata e não só, o cobre também, ou seja, começa-se pelo ativo de refúgio que é o ouro, depois são commodities que são utilizáveis, por exemplo, em data centers ou outro tipo de fabrico que tem utilidade, está bem? Portanto, são commodities que têm essa utilidade em fábrica e depois passa para a parte de energia. Agora, essa parte de energia relacionada com o petróleo e com o gás teve este aumento, não só por causa de que existe este ciclo das commodities, mas também devido a esta situação em que realmente impulsionou o petróleo e o gás natural. Pronto, e agora qual é que seria a última do ciclo a realmente ter a subida? Seria as soft commodities, ou seja, nós aqui nestas, tanto no ouro, tanto na prata, como estas relacionadas com a energia de petróleo e gás, já tiveram o seu aumento. E agora, aquela que eu gostaria de estar a acompanhar, porque pode ser o próximo aumento, está bem? Se realmente se verificar este ciclo, serão as soft commodities. E quando falamos em soft commodities, falamos no cacau, falamos no açúcar, falamos no trigo, ok? Portanto, estão aqui alguns ETFs que seguem, mas só que estes ETFs, por exemplo, relacionado com o cacau, repare que teve esta queda toda e se aumentar a partir daqui é uma valorização gigante, ou seja, aquele aumento ainda não existe, ainda não se verifica, mas são ETFs sintéticos. Este aqui relacionado com o trigo, se aumentar seria incrível, mas claro, aqui é sintético e nós queremos evitar isto. Este aqui também é sintético, queremos evitar, que é relacionado com o açúcar, e este com o café, em que também é sintético e queremos evitar. Portanto, estes ETFs é para evitar, está bem? São sintéticos, eu não quero de todo partilhar derivados, porque se fosse para isso, bastava vir aqui à XTB e temos aqui em commodities, que há aqui uma tab que diz CMD, que é referente às commodities ou matérias-primas, e temos aqui relacionado com a agricultura, que é soft commodities, energia, metais industriais, que é aquilo que nós tínhamos visto anteriormente, que é relacionado com prata, cobre e por aí fora. Provavelmente também deve estar aqui outros como o zinco e alumínio, exato. Depois metais preciosos, nomeadamente ouro, ok. Depois também temos aqui platina, que eu nem sequer considerei, mas pronto, é uma questão de tu fazeres o teu próprio estudo. Há aqui outros e há aqui pecuária. Agora, pronto, estes é aqueles que eu estou mais atento, ou seja, dentro da agricultura, cacau, café, açúcar e trigo. Agora, eu não colocaria o meu dinheiro em qualquer um, ou seja, se eu fizesse trading e tivesse a abrir uma posição, aquele que provavelmente eu colocaria seria o que pudesse ter o melhor risco-retorno, porque seja o café, seja o açúcar atinjam máximos históricos, estamos a falar aqui de um retorno praticamente do dobro, se não houvesse alavancagem, atenção, que eu já vou explicar essa parte, e ter aqui este retorno de quase o dobro, sem alavancagem, não é assim tão significativo. Aqui seria de 80,104% se atingisse os máximos. Máximos que conseguimos ver neste espaço temporal. Entretanto, no cacau, se atingisse máximos, estaríamos a falar de uma valorização de 318%. Portanto, o cacau, dependendo daquilo que seria a análise macroeconómica, porque nas commodities só consegues fazer uma análise macroeconómica também a nível geopolítico, pronto, que está correlacionado, e análise técnica, mas não consegues fazer muito mais, ou seja, tu aqui não consegues fazer uma análise fundamental com base em estudos de empresas. Isto se fores para a matéria-prima diretamente, está bem? Portanto, eu não posso abrir posição, aliás estou proibido de fazer partilhas no canal ou noutro canal qualquer relacionado com CFDs, trading e tudo mais, está bem? Por isso tenho que ter cuidado com isso, mas estou apenas a partilhar que se escolhesse uma destas, seria provavelmente o cacau para fazer um estudo mais aprofundado, não é? Não estou a dizer para abrir posições, estou a dizer para fazer um estudo mais aprofundado. De qualquer modo, coisas que tu deves saber que é importante relacionado com CFDs, que isto aqui é contratos por diferença, portanto derivados, por isso é um perigo muito maior, em que tens aqui o botão de informação do instrumento, aqui mostra-te que existe uma alavancagem, neste caso é de 10 vezes, está bem? Ou seja, de 1 para 10 significa que se abres uma posição, digamos, de 100 euros, é como se tivesses um poder de 1000 euros, entendes? Ou seja, é como se tivesses lá 1000 euros, portanto, tudo o que é oscilações, tanto para um lado
positivo como para o lado negativo, amplifica essas 10 vezes. Vamos imaginar que o cacau estava a 100 e não a 31. Aqui o que acontece é que se ele tiver uma queda de 10%, aqui amplifica para 10 vezes, então tu acabarás por perder aquilo que seria todo o teu capital sem isto ir muito abaixo, entendes? Portanto, isto iria pedir para fechares a posição, aliás, iria forçar a posição a ser fechada por ti, portanto era um perigo muito grande a ter em consideração. Por isso é que terias, digamos, que fazer análise técnica, digamos, acertar na altura exata que poderia haver o tal aumento e depois a partir daí já estavas com uma posição mais segura. Mas por outro lado, também já não seria segura, porquê? Porque tens o rollover. O rollover, que é esta data que tu podes ver aqui, obriga-te a fechar a posição na respectiva data seguinte do rollover, ou seja, quando diz aqui próximo, é isto que tu queres ter realmente atenção, que aqui diz 14 de abril de 2026 e é quando vão fechar a posição e se tu deixares ela aberta pode apanhar um spread até elevado, depende da volatilidade, mas pronto, ou seja, tu normalmente queres fechar a posição antes de atingir esta data do rollover, tá bem? Que é quando aqui o contrato é atualizado relativamente aos preços do cacau e portanto fecham um contrato, abrem um novo e isto pode ter aqui implicações negativas se tu deixares apanhar no rollover, tá bem? Neste meio termo, pelo menos eu tenho experiência disso. E por isso, se abrisse a posição, fecharia antes desta data e obteria o respectivo lucro que seria para obter, ou então prejuízo. Portanto, há que ter cuidado e noção daqui dos perigos associados a tudo o que é derivados. Que isto é um derivado e não posso de todo abrir uma posição aqui, nem sequer partilhar. Ou seja, uma coisa que eu faço off record, outra coisa é o que eu faço e partilho aqui, portanto este tipo de coisas eu não posso partilhar, mas pronto, realmente sobre coisas que eu posso fazer neste momento e partilhar contigo, queria que tu tivesses esta noção que estudar sobre isto pode ser uma das estratégias, mas eu quero partilhar contigo estratégias mais aplicáveis e digamos mais seguras também. Antes disso, quero que também saibas que o petróleo tem continuado a aumentar, ou seja, acima dos $100 por barril, entretanto podemos verificar que neste momento realmente está acima dos $101, sendo que já chegou próximo dos 120, ou seja, atingir os 150 não me parece assim tão descabido, tendo em consideração tudo o que está a acontecer. O preço do ouro também aumentou, entretanto já houve uma queda porque houve também aqui vendas, não só por parte da China, mas a Turquia também vendeu 58 toneladas de ouro em apenas 2 semanas, que é o equivalente a 8 mil milhões de dólares, que é bastante, e podemos ver este aumento e queda do ouro. Portanto, isto aqui pode ser interessante, dependendo da carteira de cada um, estar diversificado e ter alguma exposição ao ouro. Para quem quer ter exposição ao ouro, está aqui uma das estratégias também para incluir isto que é relacionado com toda esta incerteza global, em que este ETF físico relacionado com ouro, que é um ETC, que é um Exchange Traded Commodity, tem um Total Expense Ratio de 0.12%, é cognitivo, físico. No entanto, se formos aqui para baixo, conseguimos ver que a moeda é em dólar, ou seja, isto não segue empresas, segue exatamente o ouro. Portanto, podemos ver toda esta subida que já teve. Mas só que eu, como não quero ter exposição ao dólar, porque o dólar pode enfraquecer, não é? Porque toda a confiança associada ao mercado americano está a cair devido principalmente ao Trump. Não só as mentiras que ele diz, mas pronto, também aquilo que ele diz e depois, pouco tempo depois, mostra claramente que não é verdade. Isso faz com que a credibilidade que o mundo tem por parte da América vá caindo por causa do Trump. Mas pronto, está aqui esta alternativa que é o Xetra Gold, em que não tem qualquer Total Expense Ratio, que é um aspecto positivo, é cumulativo, é físico e tal como podes ver, está aqui que a moeda exposta é o euro, ou seja, não precisa estar hedged porque de facto tu adquires exatamente na moeda euro. Portanto, ao adquirir em euro faz com que não haja qualquer tipo de conversão. Por isso está exposto apenas ao euro, levantas em euro, portanto não existe aqui o risco cambial. Tem também um grande fund size e a parte mais positiva de todas é que o Total Expense Ratio é 0. Acho que é a única que tem um Total Expense Ratio 0. Não sei o que mais é que tem de 0%, mas de facto isto pode ser interessante para o teu portfólio. Por isso este seria o principal ETF relacionado com ouro que eu colocaria no meu portfólio. Pronto, depois temos também este para quem está no Reino Unido e quer ter exposição a pounds, porque eu acredito que isto esteja relacionado com pounds, apesar de dizer aqui dólar. Pronto, é uma questão de fazer o teu próprio estudo. Isto é só para quem está no Reino Unido, que eu sei que também há pessoal no Reino Unido a acompanhar-me. Aqui no meu Patreon, no plano 2, eu tenho uma série de commodities. E atenção que eu estou a destacar isto porque eu acho que é importante, especialmente agora. Quem não me acompanhou nos últimos cerca de 8, 9 meses em que eu comecei a investir no ouro,
aqui partilho exatamente como ter o ouro físico. Ou seja, neste caso eu decidi ter em cofres suíços, mas também é possível fazer a importação deste ouro para Portugal. Ou seja, eu escolhi manter nestes cofres suíços, mas também é possível comprar por aqui e depois mandar para cá. Está bem? Tu podes ter exatamente o ouro físico dentro de um cofre, seja onde tu quiseres guardar em casa. No meu caso eu escolhi manter dentro de um cofre em que eu paguei a custódia para tal. E aqui pronto, nesta série podes aprender mais sobre isso. Temos também a pessoa que é especialista em matérias-primas faz esta consultoria, por isso, e é gratuito, dá para esclarecer dúvidas e obter outras informações. Honestamente, eu acho que tem mesmo muito valor por um valor quase residual. Pronto, era para teres conhecimento desta informação. Entretanto, isto é relacionado com o ouro. Quero também falar sobre a prata, porque entretanto é onde eu estou mais recentemente investido, não é onde eu tenho mais dinheiro, porque sim, eu tenho mais dinheiro no ouro, mas recentemente eu estou mais investido na prata porque a prata tem seguido o ouro, só com uma volatilidade superior, ou seja, se o ouro continuar a subir, eu acredito que a prata irá acompanhar, mas com uma volatilidade superior, ou seja, com possível ganho ou prejuízo também superior. Portanto, é um risco maior, mas para o meu perfil compensa. Portanto, relacionado com prata, há este ETC, ou seja, este Exchange Traded Commodity, em que tem um Total Expense Ratio de 0.20, é cumulativo, é físico, tem um grande field size, mas, mais uma vez, aqui a moeda é em dólar. Ou seja, aqui só dá mesmo para ter exposição ao dólar. Por isso, o que eu vi foi uma alternativa que é hedged. Ou seja, é hedged de forma que eu me sinta mais seguro para que não tenha esta exposição ao dólar. Só que, para ter essa segurança adicional, tenho que pagar mais. Portanto, um Total Expense Ratio de 0.75%, é cumulativo, físico, um field size médio e tal como podes ver aqui Currency Hedged, a moeda euro, está bem? Portanto, não corre aqui o risco cambial. Agora não me recordo, mas acredito que a minha última aquisição no FIRE, portanto na série de reformar cedo em Portugal, alternativamente, visto tudo o que estava a acontecer, acredito que esta tenha sido a minha aquisição. Mas pronto, há ainda outra alternativa para combater, portanto dentro das estratégias para proteger o portfólio e dentro da incerteza, que é, nós podemos, por exemplo, este índice relacionado com commodities, ou seja, tu consegues ter aqui o acesso ao acompanhamento de todas as commodities que este índice acompanha. O problema é encontrar o respectivo ETF que realmente replique este índice, o que não existe. Pronto, aqui na XTB dá para ter esta noção que podes seguir dentro dos CFDs as várias commodities, mas aquilo que eu encontrei mais parecido foi este ETF que segue empresas que produzem estes materiais e, portanto, é quase como replicasse, pronto, de certa maneira, aqui este índice. Apesar de, pronto, não ser exatamente da maneira que eu gostaria, é o mais semelhante que eu consegui encontrar. Tem um Total Expense Ratio também elevado, 0.55%, é cumulativo, físico, tem um field size até minimamente elevado, existe desde 2023 e é constituído por 82 empresas. Pronto, ou seja, aqui não está a seguir exatamente a commodity, não é um ETC, mas está a seguir as empresas, o que é interessante. E por isso tu consegues ver aqui que teve esta queda e agora parece querer recuperar. Pronto, aqui a exposição é o dólar, a volatilidade também é grande e estas são as empresas, pelo menos dentro do top 10, que ocupa cerca de 36,48%. Portanto há aqui várias, há outras que pagam dividendos, outras não, mas até está bem diversificado. Repara como aos Estados Unidos tem apenas uma exposição de 18,94% e depois o resto às restantes. Canadá 16,54%, Austrália 15,20%. Canadá eu acredito que seja pela exposição ao urânio, está bem? E já que estamos a falar em urânio, a minha última aquisição no Patreon, dentro dos mercados emergentes, foi relacionada exatamente com o urânio, que teve aqui uma grande subida e eu acredito que no longo prazo podem subir mais devido às razões que eu expliquei nesse vídeo. E por isso eu comprei esta empresa na bolsa original. Agora, esta é a empresa número 1, líder mundial da mineração e também exportação de urânio, e por isso fez-me todo o sentido ter aqui uma parte desta empresa. E talvez possa até adquirir mais no futuro, dependendo do seu desempenho, também depende das cadeias que possa ter. Pronto, há aqui várias razões que me pode fazer querer voltar a adquirir na bolsa original nessa série dos mercados emergentes, mas esta achei bastante interessante, é pena não ter adquirido mais cedo, mas realmente achei que a partilha dos meus estudos tivesse sido útil para quem está no plano do Patreon, que são apenas 3€, ou seja, é o que eu digo, ou seja, basta um valor residual para teres acesso a algo que pode ser muito útil a longo prazo. Mas pronto, isto é tudo o que eu queria partilhar contigo. Há aqui várias estratégias que nós podemos recorrer para combater esta instabilidade entre os Estados Unidos e o Irão. Uma das minhas estratégias foi também a venda. Tal como podes ver, eu vendi várias, não só ETFs, mas também ações, e eu partilhei logo isso no dia 9 e 10 de março.
Por isso, logo antecipadamente, enquanto ainda não havia aquela queda que está a haver neste momento. É claro que no longo prazo o mercado tende para recuperar, e eu aí, quando achar que pode ser uma altura indicada, então eu depois volto a reforçar ou adquirir posições que acredito que possam ser promissoras de longo prazo naquele momento que está a ser adquirido, até porque a minha estratégia baseia-se muito na zona em que estamos e depois a quantidade investida aumenta dependendo dessa zona, portanto vai muito de encontro àquilo que eu faço e aquilo que é a otimização dos resultados. Portanto, é só acompanhar-me que eu vou continuar a partilhar os meus estudos. Por isso, obrigado por estares nesse lado e até uma próxima.